Bom dia a todos, hoje vamos falar um pouco sobre romanos. Minha equipe é composta por 4 integrantes. Eu, Adriele Santos, Deise Santana, Janaína Santos e Wilson Almeida. Vamos lá? A origem de Roma. Roma surgiu da mistura de 3 povos que foram habitar a região da Península Itálica. Estes povos eram os gregos, etruscos e italiotas. Juntos começaram a desenvolver na região uma economia que era baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade naquela época era dividida em 2 partes: os patrícios, que eram os nobres proprietários das terras, e os plebeus, que eram os comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. Ainda sobre a origem de Roma, quando se tratava de política, o sistema naquela época era a monarquia, pois a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A religião era politeísta, ou seja, possuíam mais de um deus. Estes deuses eram muito semelhantes ao dos gregos. A diferença entre eles eram os nomes. Na arte, as pinturas de afresco, murais decorativos e esculturas que tinham influências gregas eram um destaque daquela época. Império Romano. O Império Romano foi a terceira fase da civilização romana, segundo a periodização utilizada pelos historiadores. Esse período iniciou-se em 27 a.C., com a coroação de Otávio como imperador de Roma, e estendeu-se até 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi destituído do trono. O venerável Caio Júlio César Otaviano Augusto foi o primeiro imperador a ser proclamado Augusto pelo Senado romano, ou seja, um deus. Organizou expedições militares na Récia, Panônia, Hispânia, Germânia, Arábia e África. Pacificou as regiões dos Alpes e Hispânia e anexou as regiões da Gália e Judéia. Na economia, estimulou a agricultura e saneou as finanças de Roma e da Península Itálica. Dividiu a capital imperial em 14 províncias para facilitar a cobrança de impostos e do censo militar. Igualmente, cobriu as construções romanas de mármore a fim de aumentar o esplendor da capital. O mês de agosto tem este nome em sua homenagem. Olá, me chamo Deise e vou dar continuidade à apresentação do trabalho a respeito dos romanos. Então, falando um pouco sobre as características do Império Romano, né? Eles eram comerciais, tinha também a questão da escravização dos povos que eles conseguiam conquistar, né, ao longo do tempo, tinham o controle das províncias, que eram feitos pela própria Roma, eram politeístas. É referente à administração da economia, no período, no caso, que era reinado por Otávio, foi uma das maiores sucedidas na Roma, porque eles tinham uma satisfação muito grande nas províncias, tinha estabilidade financeira, tinha questão da fidelidade, né? Que era fundamental por conta que eles produziam o grosso do que era consumido na Roma. As expansões territoriais foram o auge do Império Romano, né? Os soldados eles conseguiram destruir a civilização de Cartago e assim conquistaram a rota do Mar Mediterrâneo. Alguns dos territórios conquistados por eles foram a Grécia, o Egito, Macadâmia, a Gália, a Germânia, a Trácia, a Síria e também a Palestina. E aí foi daí que eles conseguiram criar, né, a Pax Romana. E o que seria a Pax Romana? Basicamente, né, e nada mais nada menos do que é uma forma, né, de transmitir os valores culturais da Roma, dos romanos para toda a província. Então, né, o reinado e a coroação de Otávio Augusto acabou trazendo o fim da República Romana, que foi marcado por disputas políticas, guerras civis e até mesmo rebeliões de escravos. E com o objetivo de acabar com isso, né, com toda aquela maré de coisas ruins que estavam acontecendo, Otávio tomou medidas imediatas para manter a integridade do território, criando a Pax Romana. Vamos falar sobre as dinastias romanas. É quando os sucessores da mesma família sobem ao trono. Os historiadores do assunto criaram a divisão dessa fase em 4 dinastias, que tem antes e depois de Cristo. Dinastia de Júlio Claudino, que foi de 14 a 68. Dinastia dos Flávios, de
69 a 96, dinastia dos Antoninos, de 96 a 192, e a dinastia dos Severos, 193 a 235. E o que mais me chamou a atenção sobre a forma de governar foi a dinastia dos Flávios. A figura do Nero, último imperador da dinastia, deixou consequências sérias em Roma: crise financeira e na administração do império. Foram os principais problemas que a dinastia sucessora precisou lidar. Então, a dinastia dos Flávios, ele pegou o império devastado e precisou aplicar vários fundamentos de administração e logística para que o império se reerguesse de novo. Quando Vespasiano assumiu o império, novos impostos foram criados para restaurar as finanças imperiais. Domiciano revalorizou a moeda romana, aumentando seu conteúdo de prata. Um grande programa de obras públicas foi iniciado para celebrar a ascensão da dinastia, levando à construção de muitos marcos ainda hoje conhecidos na cidade de Roma, incluindo o mais espetacular de todos, o anfitrião Flaviano, que foi conhecido como Coliseu. Logística e antiguidade. Se tratando de logística, é notório que as guerras foram base para o sistema de logística atual. Naquela época, a logística ela era usada como armamento, organização, abastecimento da tropa, e é mais notório que a logística ela era usada para fins militares, para garantir eficiência na frente de combate. Logo, a logística se originou da necessidade de suprimento e deslocamento de tropa, revolucionando o mundo. Contudo, os oficiais militares, chamados logísticas, eram responsáveis por assegurar o fornecimento e alocação de recursos para que os soldados pudessem avançar de forma eficiente. Assim, os romanos, eles foram os criadores dos tributos, primeiro organizadores de empresa em outro país e de associação artesanais. Na Grécia Antiga, Império Romano e Império Bizantino, os oficiais militares com título logísticas eram responsáveis pelos assuntos financeiros e da distribuição de suprimentos. Os líderes militares já se utilizavam da logística para tramar guerras. As guerras eram longas e geralmente distantes, e eram necessários grandes e constantes deslocamentos de recursos. Para transportar as tropas, armamentos e carros de guerra pesados aos locais de combate, era necessário o planejamento, organização e execução de tarefas logísticas, que envolviam a definição de uma rota, nem sempre a mais curta, pois as rotas e campos de batalha eram escolhidos criteriosamente em relação à disponibilidade de pastos para o rebanho e para a agricultura. O comércio do Império Romano ele entrou em uma terrível crise econômica e ainda ocorreu a escassez da mão de obra escrava e também a forte crise da população agrícola. De modo geral, os problemas geraram o desabastecimento e, consequentemente, as arrecadações tributárias caíram drasticamente. Com isso, ocorrerá a queda do Império Romano. Entretanto, a nova proposta para tentar salvar o Império Romano não foi eficiente. Por quê? Porque não foi capaz de conter as invasões bárbaras dos rivais. E também o Império ele estava fadado a permanecer nas suas crises financeiras. A desagregação do Império Romano também é conhecida como a queda da parte do Império Romano Ocidental. E foi o resultado de uma crise que se instalou a partir do século III a.C.